Olá, quintoanos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Oslene Carvalho. O nosso tema de hoje é sobre o Brasil se moderniza, do capítulo 7 do módulo 3 do livro didático Trilha. Neste capítulo, vamos estudar como foi o processo de modernização e industrialização no Brasil no início do século XX. Vamos viajar a mais uma fase da nossa história. Vamos lá? Observe atentamente cada elemento retratado na fotografia. Observaram? Então, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias, que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganham força. Como você já observou atentamente cada elemento, percebe-se, aluno, que existe nessa fotografia lojas, estabelecimentos comerciais, parada de bonde, trilha por onde passam os bondes, onde os bondes andavam, o Teatro Municipal de São Paulo, porte de eletricidade, bonde com passageiros, não é mesmo? Observaram isso aí? Aí nós vamos fazer umas perguntinhas aqui. Vamos nos comunicar. O que esta fotografia retrata, da letra A, né? Descreva. Bom, a fotografia retrata uma paisagem urbana do passado, com carros, bondes, pessoas andando nas ruas, lojas, poste de luz, dentre outros, não é mesmo? Que tipo de meios de transporte podem ser vistos na fotografia? Observem aí. Isso mesmo, alunos, são carros antigos e bondes elétricos. Letra C. Quais elementos da imagem indicam que o Brasil passava por um processo de modernização? O que vocês perceberam assim? Qual foram esses elementos? Observem novamente. Isso mesmo, são principalmente os meios de transportes e os postos de energia elétrica que demonstram que o Brasil passava por um momento de modernização, não é mesmo? Agora, alunos, vamos analisar esse gráfico sobre a indústria e os operários em São Paulo em 1907 a 1929. Observe que em um curto período de tempo houve um grande aumento no número de indústria e no número de operários na cidade de São Paulo. Observaram? O processo de industrialização afetou o país no início do século XX. Observaram aí? Então, questão 1, tem uma perguntinha aqui para nós discutirmos. O que aconteceu com o número de indústria entre 1907 e 1929? E com o número de operários? Observaram? Observaram que o número de indústria aumentou, assim também como o número de empregados? Isso mesmo. O que isso indica sobre o contexto brasileiro no início do século XX? O que vocês acham? Bom, isso indica que no início do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização, ou seja, chegaram mais indústrias e, consequentemente, aumentou o número de operários. Vamos continuar aqui falando sobre o novo século, né? Vamos fazer essa leitura da página 264. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. Além de pessoas vindas de diferentes regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiram para as grandes cidades à procura de emprego. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos.
As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. Olha que bacana, não é mesmo? Então, o século XX inicia no Brasil com muitos fatos, não é mesmo? Que vão moldando a nova fisionomia do país. Observa-se, por exemplo, um período de progresso técnico em virtude da criação de novas fábricas. A vinda de grandes números de imigrantes colaborou para alterar a sociedade brasileira. Como consequência, o país assistiu a um expressivo crescimento econômico e transformações sociais, resultantes do convívio de diferentes culturas. Bom, aluno, mas apesar do crescimento dessa urbanização e industrialização, em algumas regiões do Brasil, nesse período, a maior parte da população do país vivia no campo e a economia brasileira era essencialmente agrária. E um novo século se inicia, né? Nesse período apareceu o modernismo. Vamos aqui observar a paisagem urbana do início do século XX. Observe aí essa paisagem. Olha como os automóveis eram diferentes no passado, não é mesmo? Essa é uma imagem da Avenida 7 de Setembro, em Salvador, Bahia, cerca de 1910. Quais elementos da foto indicam a modernização das cidades brasileiras no início do século XX? Observem aí. O que vocês observaram dessa modernização? Isso mesmo, os automóveis, as redes de eletricidade, a iluminação elétrica das ruas, entre outros elementos. E agora nós vamos saber o que foi o modernismo. Vamos fazer essa leitura da página 265 e 266. As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento desse período foi chamado modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo, em fevereiro de 1922. A semana contou com a exposição de obras de artes, apresentações musicais e a publicação de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos na época. Então, a literatura foi uma das mais importantes expressões artísticas modernistas. Em suas obras, diversos escritores, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, buscaram transmitir como as tradições culturais do nosso país eram influenciadas pelo processo de modernização pelo qual o Brasil passava. Aqui nós vimos na imagem, né, uma capa de um livro modernista. Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, publicado em 1922. Então, o que foi esse modernismo, né, alunos? O modernismo foi um estilo artístico, né, que se desenvolveu no Brasil no início do século XX. O movimento ele buscava romper com os padrões estéticos e literários tradicionais daquela época, né? E eles vieram, né, propondo novas ideias e conceitos na criação de obras de artes, poesias, esculturas e músicas. Em seus trabalhos, os artistas eles buscavam a experimentação e a liberdade, fazendo uso de cores vivas. Observe aí até essa capa aí dessa revista. Olha as cores vivas se destacando, né? E também da linguagem coloquial nos poemas. Além disso, eles buscavam ressaltar uma identidade nacional por meio dessas obras. Ou seja, no passado eles usavam muito a identidade deles através da Europa, né? Então eles buscavam ressaltar essa identidade nacional do Brasil, né, por meio dessas obras. Entenderam? É isso mesmo, vamos lá. Vamos agora para mais uma atividade.
Escreva um texto comentando cada uma das fotos. Você vai olhar aqui, né? Essa primeira foto, pessoal, um monte de pessoas em frente ao cinema, né? E temos também a outra imagem aqui, os bondezinhos, né? Vocês vão ler, né? E vão comentar essas fotos aí. A questão 2, você vai conversar com alguém de sua família e perguntar se ela já vivenciou algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas. Posso dar alguns exemplos? Vocês vão perguntar, mas mesmo assim eu vou dar uma dica. Uma das grandes inovações que apareceu, que modificou muito a nossa vida, foi a tecnologia, né? A internet, os celulares, os computadores. Antigamente não existia o WhatsApp, a gente usava cartas, não é mesmo? O telegrama, agora não. Com a internet veio essa inovação que todo mundo fala simultaneamente, todos juntos, não é mesmo? Então isso aí é uma das dicas, mas questione com os pais de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora sobre as indústrias no Brasil. É agora, alunos, que nós vamos entrar no processo da industrialização no Brasil, não é mesmo? Vamos fazer essa leitura aqui na página 267. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura, vocês lembram? Assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do país. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem, né, e as de produtos alimentícios. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores nas fábricas. Observe atentamente essa imagem. São operários reunidos em frente à fábrica na cidade de São Paulo em 1910, não é mesmo? Observaram bem a imagem? É possível afirmar que existia trabalho infantil naquela época? O que vocês acham, olhando pela essa imagem? Isso mesmo, sim, é possível. A fotografia ela nos mostra, né, alguns operários frente à fábrica e entre esses funcionários há bastante crianças. Vocês sabiam, alunos, que naquela época ainda não existia leis que proibissem o trabalho infantil, nem leis que assegurassem alguns de direitos básicos das crianças e adolescentes, como o de ir à escola? As crianças que trabalhavam nas fábricas, elas tinham a mesma carga horária que os adultos, porém com um salário menor. Ou seja, digamos que era 16 horas, eles trabalhavam 16 horas, porém eles recebiam menor que um adulto. E vocês sabiam que atualmente é proibido o trabalho infantil? Isso aí nós vamos ver mais lá adiante, mais na frente, tá bom? O trabalho nas fábricas. Como é que era esse trabalho nas fábricas? Bom, as condições de trabalho nas fábricas eram precárias. Como não havia direitos trabalhistas nessa época, a jornada de trabalho chegava a durar 14 horas por dia. E muitas vezes os operários não tinham direito a descanso ao final de semana. As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multa caso qualquer regra fosse desobedecida. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para os seus funcionários usar os banheiros. Já pensou? Para ir no banheiro teria que pagar. Para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois elas recebiam um salário menor que os dos homens. Já pensou? Então,
Como vocês podem ver, alunos, no início do século XX não existiam leis que defendiam a classe operária. Foi preciso muita união dos trabalhadores num contexto de reivindicação por direitos. Ao aliarem-se uns aos outros, os trabalhadores ganhavam forças e as exigências chamam a atenção dos governantes da sociedade em geral, aumentando as chances dessas pessoas alcançarem seus objetivos. É o que vamos ver no próximo slide. Os operários se unem. Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem. Ou seja, como eles já vieram lá da Europa, né, eles já tinham participado dessas reivindicações, greves, então eles trouxeram aqui para o Brasil, né, já que eles já tinham experiência, para colocar em prática, né, para motivar o pessoal a correr atrás dos seus objetivos. Então, a ideia desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Dentre as suas reivindicações, quais eram as reivindicações que eles pediam nessas greves? Eles pediam a redução da jornada de trabalho, que lembra que era 16 horas, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, que eles ganhavam muito pouco, né? Férias remuneradas, é aquelas férias que você vai descansar, e você ficando em casa você vai receber, e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então, o tema dessa página permite uma abordagem relacionada ao nosso tempo presente, não é mesmo? Porque foi graças a essas lutas que eles conseguiram, né, tudo que nós temos hoje, que vamos também falar futuramente sobre isso aí. Alunos, é muito importante a mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus direitos. Ainda hoje, essa é uma das principais formas de conquistar e garantir direitos trabalhistas. Observe aqui essa imagem, né? São os operários, eles se mobilizaram em greve geral na cidade de São Paulo em 1917. Muitos desses movimentos buscam os cumprimentos de leis que estão presentes na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, assunto que será tratado mais adiante na página 278. Temos uma pergunta aqui que é para a gente conversar. Atualmente, os trabalhadores ainda realizam mobilizações como a representada na fotografia? O que vocês acham? Por quê? É isso mesmo, sim. Atualmente, os trabalhadores continuam realizando mobilizações, como essa representada na imagem, para reivindicar melhores salários ou melhores condições de trabalho. Agora vamos falar aqui sobre o futebol, né? Quem é que não gosta de futebol, não é mesmo? Bom, atualmente o futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados no mundo. Mas você conhece a história do início desse esporte no Brasil? Bom, o futebol ele foi introduzido em nosso país no final do século XIX. Inicialmente, ele era pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram caros e raros. A vinda de imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol, por muitos deles já praticavam o esporte em seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática de futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição de seus funcionários para o trabalho. Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado, né, principalmente por operários em alguns terrenos vazios espalhados pelas cidades. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol no Brasil e o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuem para tornar, né, o futebol um dos esportes mais populares do Brasil.
Desde o surgimento do futebol, né, desde seu surgimento no Brasil, que foi no final do século XIX, o futebol ele foi marcado por atitudes de discriminação racial. A princípio, jogadores negros não tinham permissão para participar dos times. Isso ocorria principalmente por causa do preconceito decorrente da mentalidade escravista. Em uma sociedade que havia recentemente abolido a escravidão. Assim, mesmo que os afrodescendentes fossem oficialmente livres, os mesmos direitos e oportunidades da população branca não era garantida a eles. Alguns dos primeiros times a serem formados com jogadores negros foram a Ponte Preta de São Paulo, do estado de São Paulo, e o Bangu, do Atlético Clube do Rio de Janeiro, que está sendo retratada aí na fotografia ao lado. No entanto, mesmo tendo autorização para participar dos jogos, muitos jogadores ainda sofriam com a discriminação racial. E até hoje, né, a gente vê aí quando o Brasil vai com a sua seleção para outros países onde só tem a predominância é os brancos, eles sofrem essa discriminação racial. E agora vamos para mais uma atividade? Vamos lá? Leia o texto e responda as questões. Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se às mais variadas atividades, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio, introduziram grande variedade de serviços até então inexistente no país. É do caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros, dos bucheiros, que em carroças improvisavam vendiam carnes pelas ruas da cidade. Aí vocês vão ler esse texto, né? E vão responder essas duas questões. Letra A. Qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? A quais atividades eles costumavam se dedicar nesses locais? B. Com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. Tá fácil, não é mesmo? Vocês são capazes. Bom, alunos, e assim terminamos mais uma aula em casa, do capítulo 7, O Brasil se Moderniza. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada. Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.